Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Se tem uma coisa que é fundamental para a vida de um crente, para um crente triunfar diante das lutas, ter estratégias da parte de Deus e se sobressair de situações difíceis que permeiam a nossa vida, essa ferramenta se chama jejum. Ao crente é necessário que ele entenda que o jejum precisa fazer parte de sua trajetória de vida aqui nessa terra. O maior de todos os exemplos, o próprio Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, antes de iniciar oficialmente o seu ministério terreno aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali passou 40 dias e 40 noites preparando-se para executar a obra de Deus Pai. Jesus sabia da importância, Jesus sabia do poder que há no jejum, na vida de oração, leitura da palavra e também do jejum. Queridos irmãos, podemos ver isso em Mateus no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. O jejum, como falei, precisa fazer parte do cotidiano do crente. Mas afinal, o que é jejuar? Jejuar é abster-se de alimentos, seja de uma forma regrada, seja de uma forma parcial, ou seja de uma forma total, absoluta. Existem pessoas que se abstêm apenas de alimentos sólidos, mas ingerem alimentos líquidos, por exemplo, leite, sucos e até mesmo a água. Já outros se abstêm de uma forma total, qualquer tipo de alimento, sólido, líquido e até mesmo de água, obviamente por um certo período de tempo, não é? Sempre respeitando os limites do corpo, com sabedoria, com prudência. O jejum é necessário também ter um propósito, um objetivo, uma finalidade. Por que é que eu vou jejuar? Com que propósito, com que objetivo? Exemplo, eu vou jejuar porque eu preciso de saúde. Eu vou jejuar para que o Senhor cure um ente querido que está doente, está enfermo durante algum tempo. Eu vou jejuar para que uma porta de emprego seja aberta. Eu vou jejuar para que o Senhor restaure o meu casamento. Eu vou jejuar para que o Senhor restaure a minha família. Dentre esses, há muitos outros exemplos. Meus irmãos, através do poder do jejum, o Senhor concedeu vitórias, livramentos, glórias a Deus, situações que pareciam ser impossíveis. O Senhor agiu por meio da oração e também do jejum. Glórias ao Deus dos céus. Por causa do jejum, o Senhor concedeu vitória ao rei Josafá e a todo o povo de Judá, quando os inimigos afrontavam ao rei Josafá, ao seu exército, ao seu povo. Josafá, ele passou a buscar a Deus e apregoou um jejum, e o Senhor concedeu a ele estratégias e assim, por final, vitória. Triunfou sobre os seus inimigos. Glórias a Deus. Através do jejum, o Senhor revogou sentença de morte. Glórias ao nome do Senhor. Esté, a rainha Esté, estava ali na Pérsia. Glórias a Deus, quando alguém tentou fazer com que o rei elaborasse um edito para exterminar todos os judeus que haviam ali, inclusive a própria Esté e também Mardoqueu. Enquanto o inimigo tramava ali laços de morte, Esté teve a ideia, porque ela sabia da importância do jejum, jejuou 3 dias, glórias ao nome do Senhor, e através do seu jejum, Deus concedeu a ela estratégias e vitória. A morte foi suspensa e a vitória chegou para a vida daquela mulher. Glórias ao nome do Senhor. Através do jejum, Esdras conseguiu voltar com o povo, uma quantidade de pessoas que voltavam do cativeiro de Babilônia. Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21 por diante, nos conta o texto bíblico. Glórias a Deus. E o Senhor concedeu livramentos para que Esdras chegasse com segurança juntamente com o povo por meio do jejum. Glórias ao nome do Senhor Jesus.
Daniel, podemos citar, não é? Onde o Senhor lhe revelou uma situação em Daniel 10, e ele então entrou em um processo de 21 dias de jejum, 21 dias, 3 semanas de jejum, e o Senhor enviou um mensageiro, não é, um anjo a Daniel, e disse: são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Houve até uma oposição por parte de um anjo de Satanás, que tentou impedir que algo de Deus chegasse a Daniel, mas o Senhor enviou reforço para que Daniel recebesse da parte de Deus, porque quem jejua diante do Senhor, aleluia, Deus, ele movimenta os céus, manda reforço para dar vitória ao crente que ora e jejua. O jejum é essencial contra castas e demônios. Por exemplo, Mateus capítulo de número 17, aleluia, o jovem que tinha um problema espiritual, uma influência maligna que tentava destruí-lo desde a sua infância, e os discípulos não conseguiram repreender, expulsar aquela influência maligna, e Jesus, depois que liberta aquele jovem, Jesus vai dizer aos discípulos: esta casta de demônios não sai senão por meio de oração e de jejum. Quer vitória? Jejua, glórias a Deus. Quer vitória? Humilha-te diante de Deus, através do jejum, apregoa um jejum, apresenta a tua causa ao Senhor, regada de jejum, e o Senhor, ele vai, por sua misericórdia, te conceder vitórias para a glorificação do seu nome, aleluia. O jejum, inclusive, é necessário para termos uma vida de preparação, esperando a volta do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 9 nos conta, não é, sobre esta situação. Amados irmãos, que Deus em Cristo continue nos ajudando, e sempre se lembre, use a ferramenta que Deus deixou, glórias a Deus, coloque em prática. Saiba que há uma força muito grande no jejum. Jejue, faça o propósito com sinceridade, com fidelidade, com obediência, e Deus certamente aprovará e recolherá o teu jejum. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.